E aí, gente, tudo certo? Na aula de hoje vamos continuar falando sobre a origem da vida e hoje vamos trazer algumas teorias que propõem o surgimento da vida na Terra, tá? Hoje vamos diferenciar, por exemplo, a panspermia da evolução química, vamos falar sobre as condições da Terra primitiva, onde possivelmente surgiu essa vida, e também vamos compreender um importante experimento feito por Miller e Urey, que comprovaram a origem da vida na Terra. Certo? Então, primeiramente, vamos falar da panspermia cósmica. Veja bem, o que é a panspermia ou panspermia cósmica? Ela é uma teoria moderna, tá? Que sugere, que nasceu por volta do século XIX, século XX, aqui bem recente comparado aos primeiros estudos sobre a origem da vida. Ela propõe que a vida veio do espaço, isso mesmo. Um cientista e defensor da origem da vida por meio da panspermia cósmica, ou seja, meteoros que atingiram a Terra no seu processo de formação poderiam ter trazido a vida do espaço, de outros locais, de outros planetas, e assim povoado a Terra, fertilizado a Terra com esses seres vivos ou com essas moléculas que surgiram da vida. Só que essa teoria ela é pouco acreditada, pouco defendida, porque considera-se que o espaço ele tem uma condição muito extrema, muito adversa, muitas mudanças e condições que a vida como a gente conhece hoje em dia, a vida biológica classificada, por assim dizer, é, ela não se agrupa, não se adequa muito a essas condições espaciais, tá? Mas existem vários defensores, vários estudos que buscam identificar vida fora da Terra. Na verdade, nós temos aí várias expedições buscando encontrar água em outros planetas e assim poderia confirmar a origem da vida em outros planetas também, a existência da vida em outros planetas, não que a vida da Terra veio desses planetas, tá? Então essas são algumas das teorias, alguns dos estudos que buscam comprovar a panspermia cósmica, tá ok? Uma outra teoria é a chamada teoria da evolução química ou teoria da evolução molecular. Essa foi muito importante porque foi ela que trouxe um pensamento mais firmado, assim, que fez mais sentido sobre a origem da vida. Ela foi proposta inicialmente por Huxley, mas ela foi reforçada no século XX pelo físico Haldane ou Aldane e Oparin. Então é muito conhecido Oparin e Aldane, ou Oparin e Haldane. Eles foram os principais defensores da teoria da evolução química, porque eles proporam que a vida poderia ter surgido espontaneamente, de acordo com as moléculas, os elementos químicos e as condições ambientais que existiam na Terra primitiva. Tá? Então a gente vê, né, que a Terra era acometida por vários raios, por várias tempestades, erupções vulcânicas, rios de lavas. Então tinha muitas condições aqui na Terra, muitas moléculas sendo misturadas, muitas reações químicas acontecendo. E esses cientistas eles proporam que a vida poderia surgir dessa forma, por meio de formações de algumas moléculas orgânicas a partir dessas reações, que são os coacervados. Os coacervados são agrupados de moléculas orgânicas resultantes de reações químicas nessas condições. Então eles começaram a pensar como é que poderia surgir, tá bom? Então o que foi que aconteceu? Oparin e Haldane ele começou a pensar, começou a interpretar como é que aconteceria essas estruturas, essa formação de vida, tá? Então, ele afirmou que os seres vivos poderiam ser formados, originados espontaneamente nos oceanos primitivos, que é onde tinham essas condições ambientais. Então, olha só como é que acontecia. Na atmosfera, a gente via muitos gases, muitas estruturas, tá? Que poderiam aparecer, que poderiam estar disponíveis na atmosfera, como o gás oxigênio, a própria água, o próprio vapor d'água que surgiu por meio de reações químicas, tá? Então a gente vê que tinha também o gás metano e o gás amônia, tá? Que estavam presentes na atmosfera, quando sofriam a radiação do Sol, também com descargas elétricas por meio de tempestades e chuvas e tal, esses gases sofriam influência e também eram transformadas em algumas moléculas orgânicas. A gente começava a organizar essas moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas. E a partir de então começava a formar moléculas orgânicas simples que elas começavam a se organizar e se agrupar. Então a chuva que caía na Terra começou a arrastar essas moléculas
para a superfície, né? As moléculas ficavam na atmosfera devido a essas reações químicas, trazia para a atmosfera. Quando trazia da atmosfera para a Terra, quando da Terra a chuva carregava essas moléculas para o oceano, os mares eles eram de temperatura quente devido às atividades vulcânicas que tinha, esse calor fazia formar novas moléculas ainda mais complexas. Então, essas moléculas complexas começavam a alterar-se, a mudar suas estruturas, a se organizar e assim formar uns aglomerados de moléculas orgânicas que até tinham uma natureza proteica, tá? Que eram chamados coacervados. Então, vários coacervados eram resultantes de inúmeras reações químicas que aconteciam. Então, alguns eram altamente vantajosos que originavam sistemas químicos capazes de reproduzir os primeiros seres vivos. Então, essas estruturas de coacervados, a gente tem os primeiros indivíduos. E foi com esse camarada aqui, chamado de Stanley Miller, que ele comprovou o surgimento desses compostos orgânicos nas composições, nas condições primitivas da atmosfera. Então, Miller ele desenvolveu todo esse equipamento aqui, a gente vê ele aqui trabalhando no seu equipamento. Então, Miller desenvolveu esse experimento que dizia o seguinte, ele recriou as condições da atmosfera primitiva. Olha só, ele criou todo esse equipamento, aí, em uma parte do balão, ele colocou amônia, hidrogênio e metano, juntamente com alguns eletrodos que fazia com que simulasse descargas elétricas da atmosfera aqui, dos raios das tempestades, enfim. Então, em outro balão, ele colocou água quente e fervente, que simulava o oceano, né? O oceano ele estava com a temperatura elevada, então evaporava bastante água, então o vapor de água via, passava, tinha um excedente do excesso aqui do vapor d'água, e daí ele, quando vinha aqui, essa água precipitava, né? E esse vapor de água também se juntava com essas moléculas aqui, junto com as descargas elétricas, quando vinha e precipitava, ia para a condensação aqui nessa parte, era um condensador, e fazia com que essa água esfriasse, voltasse novamente ao estado líquido. Quando ele via que se acumulava nessa região, tinha a formação de moléculas orgânicas, resultante de toda essa reação química de vapor d'água, amônia, hidrogênio e metano, junto com descargas elétricas. Então, Stanley Miller ele comprovou a teoria de Oparin-Haldane e sugeriu que a vida surgia espontaneamente na atmosfera por meio dessas reações químicas, tá? Então, a gente vê aqui novamente a reprodução do compartimento simulando a atmosfera e do compartimento simulando o oceano. Então, quando a gente via toda essa estrutura, via que nessa região aqui tinha o acúmulo de moléculas orgânicas. Então, com esse experimento, Miller comprovou que a vida provavelmente teria surgido por meio dessa evolução química, dessa reorganização espontânea de moléculas devido às reações químicas constantes da atmosfera, e assim formando moléculas de natureza orgânica que se acumularam e se organizaram ao ponto de organizar a primeira célula, a primeira estrutura viva capaz de se reproduzir, de replicar e de produzir energia. Gente, quando a gente vê nessa imagem, por exemplo, a gente vê a evolução rapidamente de alguns seres vivos, o surgimento de alguns seres vivos por meio da escala do tempo. A gente vê que a vida surgiu aproximadamente de 3,5 a 4 bilhões de anos atrás. Então, a primeira vida que surgiu basicamente foi um ser procarioto e ele também era heterotrófico. Ele não era capaz de fazer fotossíntese ainda, ele era heterotrófico, ele fazia fermentação por meio de moléculas inorgânicas que ainda estavam dispostas na atmosfera, naquele ambiente que ele vivia, muito provavelmente no mar primitivo, né? Tinha muitas moléculas inorgânicas. Existiam também aquelas estruturas de evaporação, de atividade vulcânica dentro do oceano. Tinha muita atividade, muita temperatura elevada, muitas moléculas liberadas naquela água oceânica. Então, esses primeiros organismos procariontes, eles faziam essa fermentação, essa quimiossíntese também, faziam esse processo de obtenção de energia por meio de moléculas inorgânicas. Depois, com a modificação constante do ambiente, surgiram alguns indivíduos capazes de fazer fotossíntese, de produzir energia ao longo, utilizando a luz solar, e daí
começavam a produzir compostos orgânicos, que desses compostos orgânicos poderiam obter mais e mais energia. Então, quando se iniciou a fotossíntese, todo esse processo fotossintético liberava oxigênio na atmosfera. Então, com o acúmulo de oxigênio na atmosfera, atmosférico proveniente dos procariontes fotossintetizantes que surgiram, foi possível surgir os organismos aeróbicos que faziam respiração, que utilizavam o oxigênio, tá? E esses indivíduos, eles eram aeróbicos, eles poderiam ser tanto autotróficos quanto heterotróficos também. Então foi tendo uma evolução do metabolismo energético ao longo do surgimento e da modificação de novos ambientes, ok? Então todo esse processo aqui a gente vê ocorrendo na grande atmosfera primitiva, tá bom? Então, gente, com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje para vocês conhecerem um pouco mais dessas condições, dessas principais teorias de surgimento da vida, a panspermia. Nós também conhecemos a teoria criacionista, fixista, que eu comentei na aula passada, que era criada por uma divindade que criou a vida desde o início do universo e tudo mais. Mas hoje, nessa aula, nós focamos mais em teorias científicas que têm uma certa experimentação, principalmente na teoria da evolução química da vida, tá bom? Então, deem uma lida nesse capítulo, realizem os exercícios contextualizados e de aprofundamento, da página lá 340 a 342, e lá na plataforma adaptativa, nós temos do Portal Eleva, né, nós temos essas atividades sobre teorias de origem da vida. Então, não deixem de realizar essas atividades, tá? Revisem esse conteúdo que na nossa próxima aula nós resolvemos esses exercícios e tiramos todas as dúvidas, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, tchau, tchau e até a próxima aula.